pouvez vous asseoir. Que Podem Dieu vous sentar, bénisse. que Deus abençoe. Amen. Amen. Amém. Ouais, que le Seigneur vous bénisse tous. Que o Senhor abençoe todos. Nous sommes contents d'être encore dans la maison du Seigneur Estamos contentes de estarmos mais uma vez na pour casa do parler des Senhor merveilles de notre Dieu. para falar das maravilhas do nosso Deus. Amen. Amém. Arrangez que ça soit bien là-bas pour ne pas beaucoup crier. Pour parler des merveilles de notre Dieu. Para falarmos das maravilhas do nosso Et je Deus. crois que c'est un privilège d'être encore en vie. Eu creio que é um privilégio de Parce estar que le mais em Seigneur vida, a été pour nous une protection. porque o Senhor foi para nós uma proteção. Amen. Amém. Arrangez bien, comme c'était avant. Qui peut arranger? Dis Jasper, tu peux arranger ou finir? Qui connaît là-bas pour arranger? Jasper peut faire ça. Arrange ça bien, Marco. Ça monte un peu. Alors, donc, je Então, disais que le Seigneur vous bénisse tous. eu Alors, dizia nous que o Senhor allons abençoe continuer. todos. Então vamos Je crois continuar. que nous allons terminer cette partie-là aujourd'hui. Penso que vamos On va terminar prendre essa des parte choses de hoje. essentielles parce que je veux parler avec les gens Vamos qui pegar veulent coisas être baptisés. essenciais, porque eu vou falar com pessoas que querem ser batizadas. Et que le Seigneur bénisse notre frère Poba. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Poba. Amen. Il Amém. est allé travailler, le Foi Seigneur l'a trabalhar, protégé. o Senhor o protegeu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que o nome do Senhor seja bendito. Qu'il soit le bienvenu au milieu de Que nous. ele seja bem-vindo no nosso meio. Alors, je vais Então, aller directement sans plus tarder. Eu vou diretamente sem tardar. Nous avons démontré la divinité. Demonstramos que a Adoração. divindade, adoração. On va maintenant montrer pour terminer cette phase Agora vamos mostrar, para terminarmos esta que fase, l'adoration que a adoração, et toutes ces choses devaient se faire à travers un homme. todas estas coisas deveriam ser feitas através de um homem. Amen. Amém. Parce que même Dieu lui-même, Porque mesmo Deus, ele pour próprio, qu'il adore, para que ele adore, il doit être un homme. deve ser um homem. Parce que qui croit que Dieu aussi adore? Quem crê que Deus também Dieu adora, aussi c'est un adorateur. Deus também é um Alors avant adorador. qu'il adore, lui doit être un homme. Então, antes dele adorar, deve ser Alors ce sont homem. des choses tellement profondes, Então, são coisas tão mais qui ne profundas, concernent que nous. mas que só concernem a nós. Les gens peuvent facilement accepter Moïse. As pessoas podem facilmente aceitar Aujourd'hui, les Moisés. gens parlent de Jésus de Nazareth. Hoje as pessoas falam Il de était Jesus Dieu. de Nazaré, que era Mais est-ce que Deus. Jésus n'était pas un homme? Mas será que Jesus não era um homem? Il n'était pas un homme. Ele não era um homem? Alors Jésus étant un homme, Então, Jesus sendo homem, il était aussi Dieu. ele era Frère também Branham Deus. dit il était homme à 100%. Irmão Branham diz que ele era homem Et a Dieu aussi à 100%, 100%. e Deus também a 100%. Parce que dans son corps, il était un homme. Il pouvait Porque no pleurer, seu être corpo era malade. homem, poderia chorar, Mais dans ficar son doente, âme, mas na sua c'était la alma colonne de feu. era a coluna de fogo. C'est pour cela que nous disons que c'est la colonne de feu Por qui isso é s'est que nós faite dissemos chair. que a coluna de fogo é que se fez Est-ce que carne. vous comprenez? Será que Alors, compreendem? ce mystère qui s'est accompli en Galilée, Então, este mistério que se cumpriu em Galileia c'est le même mystère qui est revenu à ce temps d'histoire. é o mesmo mistério que voltou Parce que neste Jésus tempo de avait promis que Itaúna. le Saint-Esprit devait revenir. Porque Jesus Et prometeu le que o Espírito Saint-Esprit, Santo Jésus avait dit que voltaria. c'était lui-même. E o Espírito Santo, Jesus disse que ele era La ele chose próprio. difficile pour nous, A coisa difícil para c'est nós seulement la forme que Dieu prend é somente a forma que Deus qui toma, fait que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre la divinité. que faz com que muitas pessoas não compreendam a Et frère, dans divindade. ce temps, si vous ne comprenez pas la divinité, Irmãos, se neste tempo vocês não compreendem a divindade, tu n'as pas la vie éternelle. você não tem a vida eterna. Amen. Amém? Amen. Amém? Alors, quand Então, Frère Branham a prêché sur Monsieur, quelle heure est-il? Quando o irmão Branham pregou sobre Senhor, que horas Il a são, cité les mystères qui devraient être révélés à ce temps d'histoire. ele citou mistérios que deveriam ser Parce que revelados les gens nesse disent tempo de toujours, ah, entardecer. les mystères doivent Porque as être pessoas dizem révélés. sempre os mistérios Quand vous devem ser demandez, revelados. les autres disent c'est pas Quando vocês révélé. perguntam, outros Les dizem autres que não, disent c'est não são révélé. revelados, outros Mais dizem que Frère são. Branham dit, Mas tous irmão ces Branham mystères diz, devraient être révélés à ce temps todos d'histoire. estes mistérios tinham que ser revelados Et neste si tempo ça de devrait être entardecer. révélé, E se deveriam ser revelados, celui qui devait les révéler, c'est qui? aquele que deve revelar é quem? C'est Branham. É Branham. Bon, il est déjà parti. Ora, ele já foi. Toi qui dis que c'est pas révélé. Você que diz que ainda não Alors, é qui va revelado. révéler ça? Agora, quem vai revelar isso? William Branham a tout révélé. William Branham revelou Il a tudo. tout accompli. Ele cumpriu tudo. L'enlèvement, O arrebatamento, o milênio, Tout. tudo. a été accompli. Foi Parce que cumprido. ce sont des promesses qui sont liées au 7e messager. Porque são promessas Et il ne ligadas ao peut sétimo pas rentrer mensageiro. sans accomplir cela. E ele não pode voltar sem Le cumprir problème, isso. c'est notre manière de comprendre ça O qui nous problema trouble. é nossa maneira de Les gens compreender attendent isso. qu'il puisse, comment je voulais dire un peu, qu'il puisse s'envoler As pessoas esperam voar et disparaître e desaparecerem comme X or.
como XO. Vous ne verrez jamais ça. Vocês nunca verão isso. La loi qui est A liée lei. au corps Ligado ao corpo. ne peut pas supporter les pesanteurs. Não pode suportar a Si un homme se gravidade. lève, il monte, Se um homem se il doit levantar tomber. e subir, vai C'est une cair. loi. É uma Et Dieu lei. ne va pas changer ça. E Deus não vai mudar isso. L'enlèvement, c'est une O disparition. arrebatamento Mais é, a é um disparition, c'est desaparecimento. E desaparecimento é o Frère quê? Branham dit, Irmão le Branham septième diz, ange, o le sétimo anjo, septième messager o sétimo mensageiro sera enlevé vai ser avec son arrebatado groupe. com seu grupo. Et il dit, E ele moi, diz, eu, Branham, Branham, je suis déjà enlevé. já sou arrebatado. Et je veux que vous, E eu quero vous que soyez vocês enlevés comme sejam moi. também arrebatados Maintenant, como regardez eu. comment lui était enlevé. Agora, como é que ele foi arrebatado? Yosiko Liobunga. Você Mais lui agora n'était quer pas enlevé comme ça. desaparecer. Quand quelqu'un disparaît, par exemple, Frère Vali, Por exemplo, irmão Vali, quando nous alguém allons le desaparece, chercher nós vamos lhe jusqu'à procurar. ce qu'on va le trouver. Até que vamos lhe À la encontrar. police, Na à la polícia, morgue, na partout. morgue, em On va le todos os chercher. sítios. Vamos lhe procurar. S'il disparaît, bon, peut-être il est dans un autre pays. Se ele desaparecer, talvez Mais está au em outro ciel, país, mas do céu On ne part pas avec ce corps. não se vai com este La corpo. Bible dit la chair et le sang A Bíblia diz que a n'héritera carne e o pas le sangue não royaume. herdarão o reino. Jésus était au ciel, Jesus estava no n'est-ce pas? céu, não é? Il était le Christ. Ele é Mais Cristo, il est venu mas ele sur la veio terre. na terra. Il a dit, Ele disse, personne n'est monté au ciel. ninguém subiu Ah, do céu. mais toi tu viens du ciel, Mas dis-nous você qui est vem do là-bas. céu. Il Nos a dit diz então quem lá personne. está. Frère Disse Branham ninguém. dit, même Enoch est mort. Irmão Branham disse, Mesmo até o Eli é Enoque morto. morreu, até o Elias morreu. Et Jésus les a rencontrés dans la prison. E Jesus lhes encontrou na prisão. Vous voyez? Oh non, Vem. Élie a monté. Non, Elias subiu. Frère, tout Irmãos, ça, on tudo pourra en isso. parler. Vamos falar. Vous êtes les fils de Branham. Vocês são filhos de Branham. Vous êtes des aigles. Sois Vous devez águias. voir le message plus loin. Devem ver a mensagem mais Ce n'est pas longe. l'aigle de Fali. Não é? Non, ça c'est l'aigle des démons. Não é águia do Fali, Ça essa é a c'est águia le dos demônios. grand-mère aigle Esta é a grande mãe águia, qui est le Seigneur lui-même. que é o Senhor Ele próprio. Aujourd'hui, Hoje, que William Branham dit, William Branham diz, le grand aigle viendrait du désert d'Arizona. a grande águia virá do Et deserto de quand on parle de Arizona. l'Arizona, on parle déjà de Branham. E quando se fala de Arizona, fala-se Et de il va Branham. neutraliser tous les lieux E ele d'adoration. vai tous aniquilar les todos os lieux, lugares de pour que adoração. lui-même reste. Para que ele próprio C'est ça notre permaneça. aigle. É isto a nossa águia. Ce n'est pas celui-là de tuer les gens au stade pour s'ils Não sont é allés aquilo de danser, matar il pessoas va. no estádio. Et puis il dit qu'il est aigle. Il est aigle. Quel aigle? Depois ele diz que é águia. Que águia? Aigle. Águia. Est-ce que vous savez d'abord qu'est-ce qu'est un aigle? Será que vocês sabem Vous primeiro savez o sa que é uma águia? constitution. Sabem sua Qui constituição? connaît le Kikongo bien ici? Quem conhece bem o Kikongo aqui? Aigle, on l'appelle qui? Como é que se chama águia Ngo Kikongo? Zulu. Águia. Ngo veut dire quoi? Ngo quer dizer Ah, Zulu veut dire quoi? que? Zulu quer dizer que? Donc c'est le lion du ciel. Então é o leão do céu. Il ne faut pas blaguer avec l'aigle. Não devem brincar com águia. Toi, tu es le lion de l'enfer, tu vas dire que tu es Ngozulu. Comment Você tu es Ngozulu? é leão do inferno, vai Écoutez, dizer que é águia. chaque frère qui ne croit pas Branham, Ouçam, cada irmão Só que não que crê comme les Branham, aigles, bolongolango. se dizer que seu Bolo, nome bah, é c'est moi águia, qui ai dit tire. bolongole kombwana. Lhe tirem aquele nome. Azango Zulu te. Ele não é águia. Appelez-le poulet. Ele chama galinha. Poulet. Galinha ou galo. Galinha ou Galinha, frango soginini nyonso wana. Même pâte, c'est la même chose. Até pato é a D'ailleurs, mesma Branham dit que coisa. les pâtes sont au bois que les mailles. Branham disse, aliás, Croyez-vous o que pato l'eau, quando c'est la parole? despeja as águas, sabe que Atira a água, água mas- é a palavra, faz Et assim les pâtes, toda a il água faut vai. t'arrêter. Não entra. Tadenga tambula. Vem conforme Vous anda. croyez qu'il croit ou il ne croit pas? Você acha que ele crê Les ou não pâtes crê? sont nombreux dans les églises. Os patos são numerosos nas igrejas. Ils ont une bonne apparence. Tem uma boa Mais aparência. Branham dit l'enfer est pavé de bonnes Mas intentions. Branham disse Les que o inferno é intentions sont pavimentado de bonnes. boas intenções. As Mais intenções ce são n'est pas la boas. vérité. Mas não é verdade. Amen. Amém? Écoutez, frère Branham. Comme Oui, je c'est dis bon, que je Branham. ne vais pas traîner. Quand je commence à parler, mon temps commence à aller rapidement. Quando eu começo a Y a falar, pas de meu problème. tempo vai rápido. On va lire. Ce sont des écritures que vous connaissez. Vamos ler são Mais il y escrituras a que vocês d'autres frères qui conhecem. ne connaissent pas. Agora outros Les irmãos gens que não viennent maintenant, conhecem. regarder la liste du As baptême. pessoas vêm agora, São olhem a lista do nombreux, batismo, são nombreux. numerosos. Et les gens qui sont ici, les anciens, commencent à fuir l'église. E as pessoas Les que autres estão vont dans aqui, des anciãos, bêtises. começam a Les fugir da autres igreja, sont là. outros vão nas besteiras, outros estão Je ali. connais tout. Conheço tudo. Mais si vous avez problème, Mas se tiveres problema, ne venez pas ici. não vem aqui. Je connais tout ce qui se passe. Eu conheço tudo o que se passa. Écoutez mes bien-aimés. Hoje são meus bem-amados. Branham a révélé le mystère. Branham revelou o
mistérios. Il a cité, il y a beaucoup de mystères. Je crois que c'est Ele une affaire citou há de muitos mistérios. 13, 14 ou 15 mystères qu'il a révélés Penso ici. que é por aí 13 a Mais 14 nous n'avons mistérios pas. que ele revelou aqui. D'ailleurs, il y a notre mystère d'Hébreux 13:8. Il en a dit Aliás, encore ici. a nosso Ça, on ne va mistério de pas Hebreus dire ça. 13:8, ele disse mais aqui, isso não Il vamos dit le ver. troisième mystère, c'est le mystère de la translation. Écoutez. Ele disse o terceiro Oyo, mistério da yo, translação. Carlo, le Ouçam. troisième mystère, Ele disse c'est o le terceiro mystère de la mistério, o translation. mistério da translação. Hein? Des saints vivants à la fin de l'âge. Dos santos La vivos translation no des fim saints das morts eras. Translação vivants. dos santos mortos Donc, avant d'être vivos. translaté, tu dois Então, être vivant. antes de ser translatado, Oh, la deve ser translation, vivo. c'est ça Ora, que vous appelez translação l'enlèvement. É que vocês chamam Mais o c'est un arrebatamento. mystère. Mas é um mistério. Paul a dit, Paulo disse, tous nous ne mourrons pas, todos não morreremos, mais tous nous serons changés. mas todos seremos Dis-moi, mudados. Paul n'est pas mort. Paulo não Donc, il a morreu, menti. então ele mentiu. Oh. Paul a dit, tous nous ne mourrons pas, Paulo disse, nem mais todos tous nous nós vamos serons morrer, changés. mas todos Paul vamos ne ser parlait mudados. pas de la mort du corps. Paulo não falava da morte do Paul corpo. parlait de la mort qui devait venir au 4e saut Paulo falava da Avec morte que l'Antichrist. viria no quarto selo com pour o tuer les Anticristo, âmes des gens. para matar as almas Et das le 4e pessoas. saut est lié au 7e saut. E o quarto selo é Pendant que ligado ao l'Antichrist sétimo. tue les gens, Enquanto que dans o le Anticristo 4e saut, mata as pessoas au no même moment, le quarto selo, 7e saut enlève l'épouse. ao mesmo momento C'est pour o cela sétimo Paul dit selo que nous ne serons pas arrebata a tous esposa. Por morts, isso é que ele disse que mais não nous serons morreremos changés. todos, mas C'est vamos ça ser la mudados. translation. Esta é a translação. Si vous voyez le bon, non, frère, Paul a dit. Paul, Agora oh, você vê, irmão, oh, Paulo, votez. Paulo não vai morrer, não vai morrer. Bon, je vous pose une question. Então vos faço uma pergunta. Si les bombes tombent maintenant, Se as bombas caem agora, vous vous dites que quand ça tombe, vocês dizem que quando cair, nous disparaissons. nós desaparecemos. Ça va. Está Y a pas bem. de- On va voir. Vamos ver Si vous allez disparaître. se vão D'ailleurs, il n'y a desaparecer. aucune promesse que les bombes vont tomber en Afrique. Aliás, não há nenhuma promessa C'est que pas as ça. bombas vão cair na África. C'est Não pas é ça. isso. Não é isso. Mais comment vous serez tués? Mas como é que serão mortos? Attends. Espère. Vous n'avez jamais. Branham dit Branham la disse, guerre les bombes qui ont été bombardées à Hiroshima et Nagasaki. as bombas bombardeadas em Au Japon, Hiroshima, em jusqu'au Japão, aujourd'hui, até ils hoje, mettent au monde des enfants déformés. dão Mais Branham filhos, dit, ce dão n'est même luz pas une filhos crête par deformados. rapport aux bombes qui sont aujourd'hui. Então, nem sequer uma peut metade em relação às bombarder bombas ça. são hoje. Podem bombardear Aux États-Unis, hoje nos Estados Unidos. Ici, Aqui respiration exaltée. não há respiração. Personne ne va te tuer. Ninguém vai te matar. Tu ne respires pas. Você não respira. C'est fini. Acabou. Vous ne connaissez ça. Ce Isso ne sont pas des choses à dire aujourd'hui. não são coisas para dizer hoje. Sokiboye Baka. Se vocês soubessem, Vous devrez être ici chaque jour de l'église. deveriam estar aqui todos os dias Si na vous saviez igreja. ce qui vous attend. Se soubessem o que frère, vos espera, mais vous êtes déjà né. vocês já Même le nasceram. bébé qui est né aujourd'hui. Mesmo os Il bebês ne que fuira estão pas. hoje não vão fugir. Vous croyez que Dieu, quand il a tué les gens au temps de Noé, Vocês creem que il quando Deus n'avait matou pas as pessoas no pitié tempo de des Noé, enfants? Ele não tinha Il a piedade tué das des bébés, même crianças, les femmes enceintes. matou bebês até Vous mulheres n'avez pas grávidas. jamais connu le Dieu que vous croyez. Vocês nunca conheceram o Deus que vocês creem. Nous parlons du 7e mystère. Nós falamos do sétimo Ça ministério. va? Nous lions l'homme à Dieu. Nós ligamos o homem a Deus. Et vous allez me répondre qui est cet homme-là. E vamos responder quem é este homem. Écoutez. Ouçam. Le 7e mystère. O sétimo mistério. D'abord là de la translation, j'ai laissé. Primeiro aí na On parle pas translação de cela. deixei. Não estamos a falar disso. Il dit le mystère de Christ vivant étant Hébreux 13:8. Ele diz o mistério do Cristo vivo sendo Hebreus 13 e Le 8. septième Vamos deixar mystère, il ainda. dit- O sétimo mistério diz C'est le mystère, c'est celui de Dieu. é o mistério de Deus. Bon, amen. Digo amém. Falei Je antes vais de bom, mas relier vocês l'homme par perderam. rapport à Dieu Vou ligar o homem em relação a pour vous Deus dire que Dieu para vos dizer que Deus a toujours été un homme. sempre foi Tout ce que homem. vous faites, Dieu le fait. Tudo que vocês fazem, Il Deus o mange, faz. il Ele boit, come, ele il bebe, adore, ele adora, Il fait tout. ele faz tudo. Il se marie aussi. Ele se casa também. Branham dit Jésus pouvait Branham se diz marier, que Jesus mais poderia se seulement il casar, s'est sanctifié. mas só que ele Lui-même n'a pas santificou-se. voulu. Ele Mais próprio não Dieu ne quis. lui a pas interdit. Mas Deus não lhe proibiu. Donc il serait marié et Então il ele serait seria Dieu. casado e seria Deus. Est-ce que vous comprenez? Será que compreendem? Vous comprenez? Compreendem? Les pensées des gens sont tellement courtes Os pensamentos das pessoas qu'ils são tão pensent aux choses curtas. comme le monde. Pensam Mais comment coisas Dieu como va o se mundo. marier? Como é que Deus vai se toucher à une casar? femme? Vai Bon, tocar mais uma toucher une mulher. femme, c'est un péché. Mas tocar uma mulher é pecado. Vous voyez? Vem. Donc c'est là où les gens doivent comprendre. Maintenant, allons-y onde- rapidement.
pour terminer cette partie. Vamos Nous sommes au rapidamente para 7e terminarmos mystère. Nous esta avons parte. parlé du Estamos no mystère de la 7º translation. Vous Falamos n'étiez do pas là. mistério da translação, não Maintenant estavam écoutez, ali. Agora le ouça, 7e mystère, o 7 c'est celui de Dieu. é aquele de Deus. Donc Dieu c'est un mystère. Então, Deus é o mistério. Amen. Amém? Soit de Christ Cristo en tant que plénitude incarnée sendo plenitude encarnada de la divinité. da divindade. C'est un mystère. Dieu, Christ, Deus comme Cristo plénitude como plenitude incarnée de la divinité. encarnada da divindade. C'est un mystère. É um mistério. Et Frère Branham dit, Irmão Branham diz en qui em quem toute la sagesse divine, toda a sabedoria divina, la sagesse de l'homme, a sabedoria do la homem, sagesse a divine. sabedoria Donc, la divina. sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu. C'est A ce qui sabedoria a divina créé quer le dizer a monde, sabedoria qui a de fait Deus, toutes é o que choses. criou o mundo e fez La todas essas sagesse coisas. divine A sabedoria divina et la divinité. e a divindade. Bonzambe. La divinité. À part la sagesse, Fora la a divinité sabedoria, elle-même a divindade ela própria sont restaurées à l'homme. são restauradas no homem. Pas aux hommes. Não homens. Sont restaurées à quoi? São restauradas a L'homme, quem? pas aux hommes. Não aos Oh, non. homens. Bisognos tozawa nzambe. Não todos Tu as nós lu somos ça où? deuses. Ele disse La são sagesse divine. a La sabedoria divinité divina, a est divindade restaurée à l'homme. é restaurada ao homem. Question directement. Pergunta diretamente: Qui est cet homme? quem C'est é moi? este homem? Sou eu? C'est Baruch. É Baruti? Non. C'est Dioka. É Dioca? Kayumbi. Kayumbi? Vibidil. Vibidila? Kas. Casso? Denis Les. Denilesse? Mais c'est qui finalement? É quem Parce que, finalmente? mais ou bien vous ne comprenez pas ce qu'on dit ici. Vocês não compreendem o que dizem aqui? Les frères de la télévision me pardonnent parce qu'au Os Gabon, irmãos là-bas, da ils n'écoutent televisão pas me Lingala. perdoem porque ali em Gabão não se Je ouve parle beaucoup Lingala. de temps Lingala. Donc là, j'ai changé. Eu tomo muito tempo em Mais Lingala, ça, ali je vais mudei. répéter ça. Mas isso vou repetir. À Lingala, É Lingala. je veux que nous soyons clairs. Eu quero que sejamos Pour ne pas claros. dire que j'ai inventé la citation, Para não la dizer que eu brochure inventei est a ici. citação, Parce a que les brochura frères está disent aqui. Porque irmãos Branham dizem, ou non. Branham Mais é quand on morto. lui donne Branham, il refuse. Ah, Branham ou não, mas Então quando lhe já dão diga Branham Branham ou recusa. não. Mas você disse é Branham ou nada. Ça, c'est le journalisme, frère. Ça, sont des bêtises. São On te dit besteiras. que Branham, vous allez écouter Branham. Dizem ou non. para ti que Voilà Branham- Branham. Il dit ceci. Ele diz o Le seguinte: septième mystère, o sétimo mistério, amen, amém, c'est celui de Dieu. é aquele de Deus, Oya Nzambe. de Deus. Libomba mi ya nani? Ya O Nzambe. mistério de Deus. Yango ya Sambo. É o Voilà. sétimo. Ou soit de Christ. Seja de Cristo, Ya Nzambe to ya Christo. de Deus ou de Cristo. Vous savez, Christ, Vocês sabem, c'est Cristo un homme. é um Ouais. homem ungido. Voilà. En tant que plénitude incarnée, Sendo de la plenitude divinité. encarnada da divindade. lokola litondi yabo A Nzambe. plenitude de Deus. Litondi. A plenitude. Tout Tudo de Dieu. de Deus. En qui, Em quem écoutez, toute la sagesse divine, toda a sabedoria divina, boyebi nyonso ya Nzambe, toda a sabedoria de Mayele Deus, nyonso ya Nzambe. toda a inteligência de Deus, na bonzambe yango moko, até a plenitude Et la dela divinité, própria e a divindade, les deux là, aquelas duas coisas, et la sagesse, e les a trois, sabedoria, a sont terceira, restaurés são restauradas à l'homme. no homem. Maintenant, ma question, Agora, minha pergunta, qui est cet homme-là? quem é aquele homem? On a déjà parlé des autres. Trésor veut qu'on parle de Franck. Tresor, quer que falemos de Frank? Ça va? Está bem? Est-ce que c'est Franck? Será que é Frank? C'est qui? É quem? Parlez! Falem. C'est William Marion. É William Marion Branham. En lui se trouve la plénitude Nele se encontra de la a plenitude divinité da et la divindade sagesse e a sabedoria divine. Donc tout divina. Então est dans tudo cet homme. está neste homem. Ça va? Está bem? Pas seulement la Não somente a plénitude divindade e a plenitude incarnée. C'est pour cela encarnada. que nous croyons, Por isso é que nós même le cremos, corps de Branham, mesmo até o c'est corpo Dieu. de Branham é Deus. parce que
Les gens de l'apostasie croient que As pessoas da apostasia creem seulement l'intérieur. é somente o interior. Mais je dis, mais tá lá, na Mas mesa olho, até na esta livre, mesa, na bagagem, o livro, tudo ça, isso, c'est la tudo isso. photo de Dieu. Je É a vous ai foto lu ça de ici. Deus. Eu Je estou a vous ai ler lu ça aqui. ici. Eu li aqui La plénitude. de la a vie. plenitude da Et les gens divindade. disent que non, la canacate. E as pessoas dizem só interior. Interior aonde? Katia wapi. Qual interior? Jésus. Jesus. Jésus dans l'équipe bango. Jesus até mais Dans do que Matthieu eles. 23. Mateus 23. Lisez, vous allez voir comment Leia, Jésus vamos ver. crucifie. Il reproche les pharisiens. Como é que Jesus Il dit repreende comment os fariseus? vous allez séparer l'autel et l'offrande. Ele disse como C'est é que vocês vão impossible. separar o altar e a oferta? É impossível. Comment vous allez séparer Dieu Como é que vão separar Deus et son trône? e seu trono? Dieu c'est lui-même le trône. Deus é Ele próprio o trono. Tout ce que vous, même ce que vous voyez ici, tout Mesmo ça, que vocês veem ali, sauf Oyo. excepto Oyo, aquilo aí, isso Tout é ce que vous mentira. voyez ici. Tudo que vocês veem aqui, Vous voyez cette photo-là? vem aquela foto ali, Là où Joseph est en bas. onde está o José La partie embaixo. jaune là. Aquela C'est la parte colonne de amarela é a coluna de fogo. C'est la colonne de feu. É a coluna de fogo. Mais frère, et quand vous voyez la colonne de feu, E quando vocês veem a coluna de fogo, même sortir dans ta maison, mesmo sair na tua casa, Dieu est là. Deus está ali. Les anges sont là. Os anjos Tout le estão monde ali. est là. Todo mundo está ali. Voilà, septième mystère. Aquilo é o sétimo mistério. Et Branham dit que tous les mystères sont E accomplis. Branham diz que todos os mistérios são Maintenant, vous cumpridos já. attendez quel mystère? Agora vocês esperam qual Le mistério? sixième, O là où il y a sexto, translation, le Ah, mais- mystère de la translation des saints, Então, que j'ai dit ici, vous n'étiez eu pas là, disse aqui, vocês não c'est estavam le aqui. mystère de l'enlèvement. É o mistério do Branham dit, arrebatamento. c'est Branham le diz, troisième mystère. é o terceiro La mistério. translation des saints A vivants translação dos à la santos fin de l'âge. vivos, Ce no n'est fim pas das les eras. saints morts. Não é dos santos Mais vous êtes mortos. vivants, Mas vous estão êtes vivos translatés. e são Donc comme translatados. vous êtes là, Então, vous conforme êtes déjà estão ali, enlevés. já são Vous vivez arrebatados. dans un monde que l'homme ne Vivem connaît pas. num mundo que o outro C'est não ça le conhece. mystère de l'enlèvement Este qu'on mistério do appelle la arrebatamento que se translation. chama translação Des saints vivants, dos santos vivos, pas morts. não mortos. Ça va? Está bem? Vous avez dit que l'homme là c'est qui? Disseram que aquele homem é quem? Vous assure. Estão seguros? Madame dit, les gens veulent brochure. Oh, je ne Brochure. vous avais pas donné, excusez-moi. C'est monsieur, Non, c'est le d'ailleurs, signe de desculpe. la fin. Si. Page 31. Monsieur, Página c'est le signe de 31. la fin. Page Senhor, é o 31. sinal Ou bien do fim, vous pouvez página dire, monsieur, 31. quelle heure est-il? Ou pode C'est la ler, même Senhor, que brochure. horas são e a mesma Page brochura. 31. Página 31. Écoutez ça maintenant. Ouçam isso Vous agora. avez dit que c'est Branham? Disseram que é La Branham. personne c'est Branham? A pessoa em que estão é Branham. Vous êtes sûr? Estão seguros? Voilà, écoutez. Ouçam. Écoutez, si la personne c'est Branham, Se a pessoa é Branham, vous savez Branham? sabe Les gens Branham? pensent que, oh, mais où est-ce qu'il a dit qu'il est ici? As pessoas pensam, Comment mas tu onde vas é que dire ele ça? disse isso? Como é Est-ce que vai dizer est isso? qu'un professeur Será que peut um donner professor une preuve et il donne encore la pode réponse? dar uma prova e dar mais a Mais resposta? Branham nous a donné des preuves. Mas Branham nos Il deu a dit, prova. Ele vous diz, tirez vocês vos conclusions. tirem vossas Maintenant, vous dites que où conclusões. est-ce que Branham a dit que Agora c'était vocês lui? dizem, Oh, onde é que Branham diz mais que tu é n'es qu'un ele? pauvre incrédule, frère. Mas é Tu um comprends pobre rien. incrédulo. Mais j'ai demandé ici, ensemble Mas eu avec... perguntei aqui Laissez-moi, est-ce que junto vous me convosco, permettez d'enlever ma... será que me permitem tirar meu casaco? J'enlève. Não se preocupem, eu vou tirar. La chemise n'est pas tirée. A camisa não é furada. Est-ce que vous Será êtes que- sûr que la personne c'est Branham? Tem certeza que a pessoa é Branham? Si vous ne croyez pas que c'est Branham, Se vocês creem que é Branham, si vous ne croyez pas que c'est Branham, se vocês não creem que é Branham, ne fréquentez jamais une église du message. nunca frequentem uma igreja da mensagem. L'église qui ne croit pas que c'est Branham, A igreja que não crê que é malgré tout Branham, ce qu'ils ont écrit là, ce n'est pas une église du message. apesar de tudo que eles escreveram, não é uma igreja da mensagem. Écoutez, Ouçam, je vais continuer à vous poser toujours des vou questions. continuar a vos Et vous, perguntar vous allez sempre. répondre. E vocês vão responder. Maintenant, c'est Maître Pedrito qui va répondre. Mestre Pedrito que vai Je responder. suis dans le brochure Les Signes Estou na brochura ao de sinal 1963. de 1963. Domonion ndenge komata. Viram conforme ficou? La date ici à Ilungwe. Mais ça Não, a data 63 na aqui, isso aí. 64. Mas Ça c'est existe 63. Il y a les 63, signes 64. 64, 63, Há ça sinal de 63. 64, 63, este é 63. Mais il n'y en a pas à Ilungwe. Moi, il n'y a pas de date exacte. Il faut que je vérifie. Non, Je ne tem vais pas como donner ver a une mauvaise data. date. Mais comment à 63? Mas escreve só Zoli na 63. oyelo date. Se quiser vou trazer Ça va a data, pour la está bem? précision. Para a precisão. Mais ça, Mais c'est la isso- voix de Dieu parce que la voix de Dieu A a voz de produit Deus. ça.
Porque a voz de Deus Si produziu vous voyez isso. directement dans la voix de Dieu, vous Se allez verem voir. Paragraphe diretamente a voz de Deus, vão ver. 237. Parágrafo 237. Écoutez-moi bien. Ouçam-me bem. Je vais vous donner, je vais vous faire rire par Vamos rapport à fazer cette rir écriture. em relação a essa escritura. Écoutez. Ouçam. Faut madame dire, Irmão Branham diz, nous voyons les signes du temps de la fin. nós vemos os sinais do tempo do fim. Amen. Les Amen. signes du temps de la fin. Sinais do tempo do fim. Le Saint-Esprit O Espírito Santo revenu sur les gens. voltando nas pessoas. Ce qui est arrivé du temps de l'autre, O que aconteceu no tempo de où le Ló, Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine, onde o Espírito Santo obrou através da Lá-bas, carne humana ali, Dieu manifesté dans la chair. Deus manifestado na Branham dit que carne. nous voyons encore ces Branham disse signes. que vemos mais este sinal. Ça va? Está bem? Il dit ceci. Ele diz o seguinte: Dieu, Deus, en séjour, nestes dias, Dieu en séjour Deus nestes dias se ferait homme se fará homem dans son épouse. na sua esposa. Il ne se ferait pas des hommes. Ele Non. não se fará homem. Il se não. ferait homme Ele se fará homem dans son épouse na sua esposa et montrerait le même signe e mostrará os mesmos que vous avez sinais. vu au temps de Sodome. Vocês viram no tempo de Sodoma. Le même signe. Os mesmos sinais. Jésus a dit qu'il en serait de même Jesus dans disse ces que derniers seria a jours. mesma coisa nestes Nous últimos les dias. voyons. Nós o vemos. Je peux écouter un amen? Posso ouvir o amém? Dans les Branham derniers diz jours, que nos últimos Dieu dias, Deus agokomanan vai mutu na kati ya homem. épouse. no meio da esposa, Et ou il dentro fera da les mêmes esposa. signes. E ele fará Quel os était le mesmos signe de sinais. Sodome? Qual era o sinal de Sodoma? Tournez les dos, Virar as discernez les costas, pensées du cœur. discernar os pensamentos Maintenant, dos dans cet corações. âge, Agora, nesta qui a fait era, ça? quem fez isso? C'est William Branham, n'est-ce William pas? Branham, não é? Croyez-vous Vocês que c'est creem lui l'homme que ele, o homem, qui est devenu Dieu? que tornou Deus? Alors vous voulez trouver Dieu où? Então querem encontrar Filho Deus Nzambe aonde? wapi? Où est-ce Vocês que vous procuram Deus cherchez aonde? Dieu? Onde é que procuram Deus? Si tu es encore un bébé, Se ainda és bebê, bois du lait. bebe leite. Bois du lait Vai beber et leite. reste. Ne cherchez Nesse pas à parler. fica. Ça, c'est chercher la popularité. Não fale, isso é procurar. Vous comprenez? Si Dieu Compreendem? est Se un homme Deus é o homem qui est venu que aujourd'hui, veio hoje, les gens disent que Branham est Dieu. pessoas dizem que Mais il Branham n'est é pas un Deus. Dieu à adorer. Mas não é um Deus se de contradizem. adorar. Ele está. Le mot É. Dieu veut dire O objet termo Deus quer d'adoration. dizer objeto de Maintenant, ceux qui adoração. croient que Branham est Dieu, Agora, aqueles que et veem ils ne l'adorent pas. e não adoram, Comment? Mais on avait déjà prêché ici. mas já Qu'est-ce pregamos qu'est aqui l'adoration? o que é adoração. Vous comprenez? Vocês Le fait de compreendem? venir dans ces O messages, fato de vir nesta de lire les mensagem, brochures de Branham, de ler tu es brochures déjà de un Branham. adorateur de Branham. Já és o adorador de Tu ne Branham. peux pas te compliquer. não podes te Frère, complicar. mais ici, Mas il n'y a aqui, aucun livre. Écoutez, não há nenhum livro. dans ce Ouça, livre, neste livro, où est-ce que Jésus a écrit? onde é que Jesus escreveu? Mais vous l'adorez pourquoi? Mas vocês adoram ele por quê? Bolobat. Qui a déjà écouté la voix de Jésus de Galilée? Quem já ouviu a voz de Jesus de Galileia, diga. Mais maintenant, vous êtes sûr comment qu'il est Dieu? Agora, como é que vocês têm certeza que ele Mais é c'est Deus? ça, vous Mas devez é être isso. sûr, parce que Vocês vous deveriam devez ter être sauvé. certeza. Vous avez seulement écouté. Vocês só ouviram. Matthieu a écrit, Jacques a Mateus écrit, Jean a escreveu. écrit, Luc a João, écrit, tous ces Lucas, gens ont écrit, todas Paul a as pessoas, écrit. Paulo. La Bible dit, A Bíblia diz, c'est de la part de Dieu é da parte que de les hommes ont Deus parlé. que os homens Mais falaram. aujourd'hui, Mas c'est hoje, Dieu lui-même qui parle. é Deus ele La próprio que parole fala. parlée, A la palavra semence falada e originale. a semente C'est pour original. cela William Branham Por isso é que William pouvait Branham créer. poderia Parce que c'est criar. Dieu lui-même Porque qui Deus ele parle. próprio que está Ce n'est a pas falar. que les hommes ont parlé. Não Non, é que os homens les falaram, brochures não. ici, Estas c'est aussi brochuras que William Está Marion assinada de Branham. William Marion Branham. Si vous prenez les bandes, Se vocês c'est pegarem as William fitas, Branham qui parle é William là-bas. Branham que fala ali. Ce n'est pas Billy Paul qui a parlé de la part de Não é Branham. Billy Paulo que Mais falou da ici, parte de ils ont Branham. parlé de la part de Dieu. Mas aqui falaram da parte de Deus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Será que estão de acordo Il a comigo? parlé. Écoutez, Ouça. dans les années 60, je crois 60, 62, 63. Penso que é nos anos 60 ou J'avais déjà donné une 62. écriture ici. J'ai donné ça. Frère Branham dit, Já da escritura, irmão Branham diz. d'ici 20 ans, Daqui a 20 anos, la science va capter la voix de Jésus. a ciência vai Il captar a a voz donné de une Deus. précision.
Ele deu precisões. Et en 1982, Em la voix de Dieu a 1982, commencé à enregistrer. a voz de Deus Ça ne começou vous a dit gravar. rien? Não vos diz Les nada. brochures, les bandes là que vous... Oh non, nous n'écoutons que des bandes. Nós só Mais les ouvimos bandes là fitas. que vous écoutez, Mas aquelas c'est fitas écrit você quoi? ouve, La está voix de escrito qui? quê? A voz de La quem? voix de Dieu A voz de enregistrée. Deus gravada. Avez-vous déjà écouté la voix de Moïse? Já ouviram a voz de Avez-vous Moisés? déjà écouté la voix de Josué? Já ouviram a voz de Jesus? La voix de David? A voz de La voix de Davi? Jésus? A voz de Jesus? Mais aujourd'hui, Mas vous avez hoje, écouté la voix vocês de William ouviram Marion a Branham. voz de C'est lui William le Dieu de Branham. l'éternité Ele, o Deus qui est da en train de eternidade, parler. está a falar. Les gens qui n'ont jamais écouté la voix de Dieu, As pessoas que nunca ouviram prenez a la voz de cassette Deus, de la voix de Dieu, mettez a voz la de Deus, voix là põe qui ali. parle. Aquela C'est voz la que voix fala de l'homme qui a créé le é ciel et a la voz do terre. homem que criou Alléluia. o céu e a terra. Aleluia. Vous n'avez jamais écouté Dieu parler. Nunca ouviram Deus falar. Si vous prenez Moïse, Se vocês pegarem vous Moisés, l'amenez ici, vocês vêm trazerem vous aqui, mettez la bande. vocês porem a Moïse fita, va dire, Moisés vai c'est dizer, cette voix qui é m'avait esta parlé. voz que me falou. Dieu n'a qu'une seule voix. Deus só tem uma voz. Mais il a voulu qu'au temps du soir, Mas ele quis que no vous tempo de puissiez l'écouter entardecer, vocês à pudessem cause de la ouvir science. Por causa da ciência. Est-ce que Billy Paul parle la même chose avec Branham? Será que Billy Paul fala a mesma Joseph coisa parle la com même Branham? chose, non? José fala a mesma coisa Branham com Branham. dit- Branham diz, Ma signature, minha assinatura. personne ne peut imiter. Ninguém Ah. pode imitar. Oh, bah, mais bah, Tony, oh, yo, le bah, Há personne ne tantos peut imiter. ditadores aqui vai dizer que ninguém pode imitar. Vous jouez avec Branham. Vocês brincam com Parfois, ça Branham. me donne j'ai pitié Por parfois. vezes me dá Je pena, vois tenho ce pena type, por on dirait que vezes. je passe mon temps. Mais Parece que pour passa moi, o meu l'essentiel, tempo. Mas para mim o essencial, même 2 personnes sont mesmo sauvées. 2 pessoas são salvas. C'est ça le trophée de mon ministère. Este é o troféu do Et meu je sais que ministério. dans 107 tabernacles, Eu sei que Santo plus Tabernáculo, de 70% mais sont de sauvés. 70% são salvos. Parce que Porque ceux qui étaient ici avec os nous, que estavam aqui qui sont conosco, allés de l'autre foram côté, do outro lado, sont sauvés são par salvos le même évangile. pelo mesmo evangelho. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? Vous avez déjà écouté la voix de Caleb. Já ouviram a voz de Caleb? Oh, la voix de Fred. Irmão, Dans la bande, vous avez la voix de Caleb. uma fita tem a voz de Caleb. Et où tu vas? Onde é que vai sair? De Mais onde é que vai ici, on vous sair? dit Mas la aqui voix vos de dizem Dieu que a voz de enregistre. Deus gravada. C'est pour cela que les gens de portugais parfois me fatiguent. Por isso é que as pessoas de Et ils português por écrivent vezes me gravação à cansam. voz de Deus. C'est pas ça. Não é A isso. voz de Deus gravada. Faut pas écrire La voix de gravação Dieu à voz de enregistrée. Deus. Ça sort comme si c'était une entreprise. Isso sai como se Não. fosse uma empresa. Não. Ils ne savent pas expliquer. Eles não sabem Il y avait des gens explicar. qui étaient en train de discuter. Oh non, les gens de portugais. As pessoas estavam a Ils savent discutir. Ils Eu ne disse, savent pas deixa por écrire isso. Abraham. Não sabem escrever En portugais, va Abraão. comme Abraham. En portugais está escrito Il Abraão, 6 blasphème contre letras. l'évangile de Branham. Blasfêmia Et tous contra ces o evangelho de traducteurs là Branham. doivent quitter. E todos os tradutores devem sair. Ce n'est pas gravação à voz de Deus. Non. A voz de Deus A gravada. voz de Dieu C'est enregistrée. ça la vraie. Parce et ils pensent que Eles pensam que c'est une entreprise é uma qu'on empresa appelle gravação à voz de que Deus. se chama la voix de Dieu enregistrée. Mais balon à traduire, Então tem que sair para te traduzir. C'est comment? Il est avec des brochures là, vous enlevez. Branham dit 7 lettres, vous Branham écrivez dit 7 Abraham. lettres, vocês Et, querem vous, escrever. et ils ont pris ça dans la Bible de Fernando de portugais. E pegaram Ils na viennent mener Bíblia ça de dans le português, message. querem Au trazer lieu isso na d'écrire mensagem. Ao invés de H-A-M. escreverem Maintenant, H-A-M. comment les gens vont prêcher en portugais? Agora, como é que as pessoas vão pregar em português? Mais les gens disent, oh, pasteur Marc, vous m'avez déjà Mas as écouté pessoas prêcher en dizem, portugais. Pastor Marco, já me ouviram pregar em Je português? suis excellent. Hein? Sou excelente. Mais les gens qui étaient ici au jour de Dieu, ils ont écouté. Mas as pessoas que estavam aqui no dia do óbito ouviram. Mais Marama Branham, Mas as coisas de Branham, bon, si ça c'est là où il y a beaucoup de gens, ou bien Matang, ou bien então, Romombo, se não dá muitas pessoas, mais anda si je óbito. suis seulement avec vous, Mas se estou simplesmente só aquilo é com me vocês, marca de dentro. Donc, bêta na français na lingala. Vamos falar Parce em que, francês e frère, lingala vous português. savez, même quand vous critiquez quelqu'un en portugais, ça sabe n'a pas de mesmo goût. quando critica alguém em Les gens português não qui tem critiquent, gosto. As même pessoas qui que critiquent en criticam, português, ça n'a pas mesmo de que goût. criticam em português não tem Mais si gosto. vous critiquez na lingala, dansez. Mas se criticarem
bonito. Abraham. Frère Abraham. Branham dit 7 lettres. Irmão Branham diz Bango 7 bakomi kuna letras. Abraham. Ali escreveram Ça, Abraão. c'est quels sont des croyants? Que tipo de crentes são estes? Mais le portugais ne comprend pas les messages. Mas os portugueses não compreendem a mensagem. Ah, bon, moi je ne suis pas Dieu. Eu Ça, não ça sou dépend de Deus. Dieu. Isso Mais moi, je depende n'ai de pas Deus. besoin de ça. Eu não Regarde, preciso j'ai disso. mon petit ministre qui lit Então les aqui o meu pequeno ministro. Chico, que prega em tu vas português. lire quoi? Agora Là tu où on vai a ler écrit aqui. Abraham. Onde escreveram Tu Abraão? vas prêcher comment? Vai pregar como? Ça, c'est une infiltration Esta é uma dans les infiltração messages na de Branham. mensagem de Branham. Oh. Non, va traduire bien. Vocês vêm e traduziram bem. H-A-M, onde é que está? 7 lettres, Wapia. 7 letras, onde é que está? Tous sont des catholiques, même des Todos musulmans. são católicos. Sont Todos. catholiques. Écoute, Ouça. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: personne ne sera sauvé ninguém vai ser salvo dans l'église catholique. na igreja Ainsi católica. dit William Branham. Assim Ce n'est diz pas William moi. Branham. Não sou eu. Il dit, s'il ne sort pas, Ele disse: se il não ne sera sair, jamais sauvé. nunca será salvo. Même Banda Botama Bakangele Nanda Kasara Mesmo desde il ne que sera pas nasceu, sauvé. lhe fecharam em casa, Um homem não faz veio- pecado, não vai ser salvo. Il a demandé à Branham, O homem veio e perguntou a Branham: révérend, reverendo, je voulais avoir ton opinion eu quis ter sua à opinião propos de l'église catholique. com relação à igreja Branham a católica. dit, Branham il disse: était mieux de ne pas me poser cette question. seria melhor não me fazer Et esta bon, yo pergunta. tout l'angate. Seria melhor não me Mais je vais perguntar. te répondre. Mas vou te Il a responder. dit- Ele disse: C'est la plus haute spiritisme. é o mais alto Que n'a jamais espiritismo existé. que nunca existiu. Ils invoquent les morts. Invocam os Ils mortos, causent avec les morts. conversam com os mortos. Qui vous a dit qu'il faut adorer avec des bougies? Quem vos disse que devem Vous adorar com avez as lu ça dans velas? quelle brochure? Leram em qual brochura? Les saints qui sont à Éphèse. Os santos que estão no Bango Efésio. soza vivoza sente. Eles, quando Se estás tu vivo, mer- não és santo. Quando morres, Paroisse de Saint-Guina. paróquia Santo Parce qu'ils Menina. invoquent les morts. Porque eles invocam os mortos. Et toi aussi tu vas là-bas, tu dis non. Você também vai lá e J'étais diz: avec le não, prêtre, il est Estava sympa. Quel sympa? com um padre, Les ele é prêtres sont simpático. sympas. Mais Eles qui são a détruit le simpáticos. message? Mas La quem destruiu a parole de Dieu, ce mensagem, sont a les palavra de prêtres. Deus, são os padres. La Bible dit, A Bíblia diz: un évêque, bispo, un pasteur doit se pastor marier, deve se avoir les casar, enfants. ter Mais les filhos. prêtres disent, Mas nous os on ne se padres marie dizem: pas. nós não nos casamos. Vous êtes des eunuques. São, Si vous êtes eunuque, on comprend. se são vous n'êtes únicos, pas compreendemos, mas se não são, Vous n'avez pas de sensation, não têm mais à sensações. côté ils ont des namorades. Mas ao lado tem Ce sont des namoradas. bandits. São bandidos. La Bible dit les eunuques A Bíblia diz que os únicos sont beaucoup de sortes. eh, Il y a têm les de eunuques que les gens ont fait vários les eunuques. tipos. Eunuque, bah ben, il y a lingala mukube. L'eunuque, Os únicos c'est quelqu'un é alguém qui ne sent même pas une tentation devant une femme. que não sente as sensações diante Les das autres sont mulheres. nés comme ça. Outros nasceram assim. Mais là, c'est pour cela dans les cours royaux, même Agora, por ici, isso é que là où il y a na notre corte chef, real, ils sont là. eles estão Maintenant, ali. si Agora, tu es comme ça, se você é assim, on te prend. te pegam, Tu peux même commencer à laver la femme du roi. podes até começar a dar banho à mulher Le do roi rei. ne s'occupe pas de ça. O rei não se preocupa disso. Il sait qu'il n'y a pas de sensations, Ele il n'y a sabe que não há rien. sensações. Tu es eunuque. És o único. Les autres eunuques Os se outros, sont encastrés par les gens. C'est ce que Mobutu faisait. eu Il te prend Via. comme tu as une grande taille, il te te castre. pegam. Maintenant, tu ne vas pas avoir de sensations, rien. Agora não vais tu as ter l'argent, tu ne sensações, peux você plus. tem dinheiro, Despire torna-se tout en bas. grande. Là, c'est lui, il n'a même pas Ali besoin des é, enfants. não precisa ter de filhos. Vous comprenez? Compreendem? Ce sont des eunuques. São Mais únicos. les eunuques qui sont Agora, nés esses comme únicos ça, que nasceram assim, ces eunuques-là ne peuvent pas se marier. estas pessoas não podem se casar. Si ici, Se aqui il y a un frère qui a eunuque, há um irmão que é assim que vem já. pas de mariage. Não há nada de casamento. Même au Bali, na Obomango, Mesmo que casar, vou destruir. tu ne peux pas te marier à une fille et après, oh Você non, não, chérie, não se moi pode je casar suis numa eunuque. moça. Eh, Depois, eunuque, não, awa. querida, eu sou assim. Awa, Aqui, tiens. aqui Quem não. est na catholique, awa, béni, Vai na bazala. católica. Aqui não existem estas Tu pessoas. dois être avec ta femme, mettre au monde des enfants. On Você n'a deve pas besoin ter de ces esposa, dar filhos. Não precisamos de únicos. L'homme, O homem, Dieu deviendra qui? Deus vai se tornar quê? Dans son église. Na sua igreja. C'est Barout, Ebarut, Dioka, Dioka, Kayumbi, Frank, Frank, Marco, Marcos, Deniles, Denis Nan, Quem? Moïse Mbi, Moisés Mbia. Cass, Cas, Cass avec 13 femmes. cas com 13 mulheres. Or la Bible dit,
Ora, a Bíblia diz: ayez une seule femme. tenham uma só mulher. Mais à ça, mon message. Mas ele dá mensagem. Casse, c'est un chef du village. Il n'a Cássio é jamais chefe été de fait du aldeia. message. Nunca foi irmão da mensagem. Est-ce que vous êtes d'accord avec Será moi? que estão de acordo comigo? Dieu deviendra qui? Deus vai se tornar quem? Où? Aonde? Sonnez. Maintenant, remplaçons le X par son Agora valeur. vamos substituir o X pelo seu Dieu valor. deviendra qui? Deus se tornará Branham. quem? Branham. Parmi son et fera le No même meio do signe. seu povo e fará o mesmo Vous l'avez sinal. vu? O viram? Vous l'avez vu? Vocês o viram? Vous l'avez cru? Vocês o creram? Alors vous êtes sauvés. Então sois salvos. C'est tout. Branham chantait Look, my brother, look, look and see. Donc, Branham cantava Dala Omona. olha e ver. Dala Omona. Olhe para ver. Vous avez vu. Viram? Maintenant, tous vous Agora- avez dit que vous avez vu, n'est-ce pas? Todos disseram que viram, não é? Mais Branham dit voir veut dire comprendre. Mas Branham disse que ver quer dizer Alors je compreender. repose la question. Então vou questionar novamente. Qui a compris? Quem compreendeu? Là, les mains vont diminuer. Ali as mãos vão diminuir. Comprendre? Compreender? Voir, c'est pas un problème. Ver não é problema. Mais comprendre. Mas compreender. Bon, si vous avez compris, Então, se compreenderam, pourquoi vous ne dites pas aux gens qu'il est Seigneur Branham? por que vocês não dizem às pessoas que ele é Senhor Branham? Si Sarah avait dit à Abraham qu'il était Seigneur, Se Sara disse a Abraão que ele era Senhor, qui a déjà appelé Branham Christ Branham? quem já chamou de Branham Bolo Cristo Branham? Não falamos isso. Parce que vous ne comprenez pas. Vocês não compreendem. Et la facilité, hein? Não é fácil. Ne venez pas nous tromper ici. Não venham nos enganar aqui. Même quand tes amis te demandent. Mesmo quando os teus Já amigos tinha te de mensagem. perguntam, você dá mensagem? Sim, mesmo na mensagem. É a tua igreja. Aquele pastor aí fala Branham Deus. Não, lá vou só congregar um pouquinho, mas não acredito assim tanto como ele. Eu ia gostar de nhau. Mas vens fazer o que aqui? C'est toi qui prêches ici. Tu És viens tu ici que faire prega quoi? aqui? Não acredito tanto assim. Eu acredito nem. Você anda a crer Mais como? va chercher l'église qui croit comme toi. Mas vá procurar a igreja que crê como tu. Si vous ne croyez pas Se vocês não que creem Branham est Dieu, que Branham é Deus, vous n'avez pas besoin de parler. não precisam Cela falar. veut dire que vous croyez qu'il est Satan. Quer dizer que vocês tudo. creem que ele é Satanás, é tudo. Parce que Branham dit dans les brochures les Quando combats, Branham il diz y a na que deux brochura forces. combate, só há duas forças. Dieu et Satan. Le Deus e bien et le Satanás. mal. O bem Si e o mal. Branham est le bien, Se Branham é o bem, maintenant le mal c'est qui? C'est Satan. agora o mal é quem? É Il Satanás. n'y a pas de Dieu. Não há dois William deuses. Marion Branham, William Marion Branham c'est le Seigneur Jésus é o Senhor qui Jesus se révèle que se sous la revela forme du na Saint-Esprit. forma do Espírito Dans la Santo. troisième dispensation, Na terceira il est dispensação. Dieu le Père, Ele é Dieu Deus le o Fils, Pai, Dieu le Deus o Filho, Saint-Esprit. Deus o Espírito Santo. Et vous allez écouter E vão toutes ouvir les attributions de Dieu. Mais vous todas as avez écouté, atribuições de Deus, todos os retombe atributos sur de William Deus Branham. caem sobre William Branham. Au moins, quand on a dit que comprenez, il est mis. Vem agora quando dissemos compreendam. Ah, mystique. Cansaram, disseram Viu que a linha aqui mesmo, é você não lhe terrível. falou. Esse Frère. mais velho quer nos levar no inferno. Branham dit, Branham c'est que diz Job avait peur. o que C'est ce Jó qui lui tinha est medo. arrivé. É o que lhe Quand vous avez aconteceu. peur Quando de vocês têm Branham, medo de Branham, mais c'est ce que les disciples ont fait. mas é o que os discípulos Quand ils ont vu fizeram. Jésus venir Quando sur la viram mer. Jesus vindo de cima da água, Dieu merci, à la fin, venez directement au bureau, ça va? Ils ont vu Jésus venir sur la mer. eles viram Jesus vir andando sobre as Qu'est-ce que les águas. disciples ont dit? O que é que os discípulos disseram? Ils l'ont appelé qui? Eles chamaram de quem? Fantôme veut dire qui? Fantasma Démon. quer dizer que é demônio. Est-ce qu'il était démon? Será que ele era demônio? Leur maître. O mestre deles. Frère Branham dit dans cette brochure témoignage, Irmão Branham il dit, diz nesta dans la brochura, majorité des cas, na maioria dos la casos, chose qui vient pour sauver les gens, a coisa que les vem gens para les salvar appellent as pessoas, démons. as pessoas chamam de demônio. Prenez quelqu'un qui est malade, Pegue alguém que está doente, donnez-lui le médicament docteur lhe David. dá remédios, doutor Il ne Davi, va pas prendre. ele não vai Oh, c'est tomar. la chose qui va l'aider. Ora, é a coisa que vai La lhe ajudar. majorité des gens, A maioria das pessoas ils ont appelé Jésus fantôme. chamaram Jesus de Jésus a dit fantasma. non, Jesus disse c'est não, moi le maître. sou eu o mestre. Pierre a dit, oh, Pedro ils disse, ont oh, besoin de maître. afinal és tu o mestre. Alors, si c'est le maître,
Então, se for o mestre, Discípulo de Jésus, mas é que frère, os discípulos eram vous savez pourquoi? duvidosos. Sabe por Ils n'avaient quê? pas le Saint-Esprit. Eles não tinham o Espírito Santo. Branham Todos dit à eles. ce Branham temps-là, il n'y disse, avait pas le Saint-Esprit. naquele tempo não havia Espírito Santo. Mas ainda não demo na Judas. Eram iguais com Seulement Judas. Judas ainda não consegue lhe contar. Só que Judas Mas ainda tinha vamos vício de apanhar, dinheiro. vamos. Mas eram pagãos todos eles. Pierre a dit, Pedro si disse, c'est toi, se for donc tu, moi aussi je marche. eu também La devo Bible andar. dit, A Bíblia Pierre est diz, sorti. Jésus a dit marche. Jesus disse, Pierre est anda. sorti du bateau. Pedro saiu, Il n'a pas marché, não andou, mais a dit pourquoi. mas Abano Afundou kanisa porque banyongo azaki nango. ele pensava as dívidas que ele tinha. Ngapi no na mai na banyongo. Eu vou andar Balaba assim badindi. de cima Les das gens águas com pensent essas que dívidas. ils As vont pessoas se pensam sauver que par eux-mêmes. vão se Vous salvar n'avez por rien eles fait pour próprios. votre salut du Vocês não temps. vão fazer nada para Le vossa salut salvação. c'est un don de Dieu. A salvação é um dom Et de Dieu Deus. qui t'a choisi, E Deus qui que t'a te appelé, escolheu, c'est que le te même chamou, Dieu é o mesmo qui va Deus te sauver. que vai te salvar. Et lui-même E Ele próprio va purifier ta vie. vai purificar tua vida. Se você vê que tua vida não Faites melhora, attention. tenha cuidado. Peut-être tu n'es pas un élu. Talvez não és um eleito. Tout ce qu'il a justifié, Todos aqueles les a que Ele justificou, os tout ce qu'il a santificou. sanctifié, Todos aqueles que Ele les a santificou, glorifiés. os So, glorificou. yo bandos a justifié Agora, Tirelo. você, desde que foi justificado até hoje, Sanctifié ou comment até? não é Glorifié, santificado. tu dis rien. Nem sequer és Ozaga ndenge glorificado. ozalaki. És do mesmo jeito Soko que eras. pelisi moto. Branham dit Se acender si, fogo, Branham si dit- ekataka banzete ekosa. C'est de la même manière qu'on t'a connu au village. É da Tu mesma es maneira venu que te ici, c'est la conheceram na même aldeia. manière. Vieste aqui e és da mesma forma. Une sœur a témoigné. Uma irmã testemunhou, Il a dit, disse, faut Branham, j'ai un témoignage. irmão Branham tem um testemunho. Branham a dit témoigner. Branham disse Ele- testemunho. Disse, Je vais dire un témoignage pour la gloire de Dieu. vou dizer um testemunho para a glória de Deus. Ce que j'étais, O que eu era, je ne le suis plus. já não sou. Mais ce que je dois être, Mas o que eu devo je ne suis ser, pas aussi arrivé. ainda também não cheguei Mais- lá. Mas Ce qui est certain, o que é certo, quelque chose s'est passé dans ma vie. alguma coisa Vous aconteceu na devez minha être vida. comme ça. Devem ser assim. Au vent du pays, au moko. Senta Ô, você Zolobana. próprio. Deus diz, não. Kangayo Marijane. Sou eu, Maria Joana. Nazaro Lexakuka te lelo. Eu não deixava passar cuca C'est ce hoje. que nous voulons. É o que nós queremos. Mais vous êtes les mêmes. Mas La sois os seule mesmos. personne qui est le même hier, aujourd'hui, tellement c'est Jésus-Christ. A única pessoa que E é daí o mesmo eu ontem, tenho. hoje, eternamente é Jesus Tu Cristo. dois Não és changer. tu. Deves mudar. Vous êtes d'accord? Estão de acordo? Et l'homme en question, c'est Branham. O homem que está em Branham, Donc, il est Dieu. então ele é Deus. Et ça, frère, Dieu deviendra homme. Deus se tornará um homem. Dieu deviendra Branham. Deus se tornará Donc, le Branham. papa de Joseph, E o pai de José c'est lui Dieu. é ele, Deus. C'est tout. É On n'a pas tudo. besoin de discuter. Não precisa discutir. Vous discutez pourquoi? Discutem por quê? Beaucoup, O homem il que se discute condamne. muito se condena. Ou vous ne connaissez pas que c'est que Dieu. Vocês não conhecem o que é Deus? Oh. Abraham a rencontré qui? Abraão encontrou-se com Hein? quem? Ils n'ont pas mangé. Não comeram. Yehuda Dama qui trop collègue Abraham. Ele até comeu mais. Abraham dit la faiblesse de Jésus était la famine. Abraão disse que a Donc fraqueza de Jesus Jésus, era a ceux qui fome. nous allaient bandir. Então Jesus, quando a Alors, fome venez, começava, disciples, dizia regarde, aos discípulos, arrêtons d'abord de prier pour les malades. parem Allons ainda d'abord de manger, orar para après, os on va doentes, s'occuper vão des primeiro malades. a comer, Mais il depois n'était pas vamos Dieu. tratar dos doentes, mas não era Deus. Oh. Mais vous voulez quoi finalement? Mas querem o Maintenant, que pour vous, finalmente? Dieu c'est quoi? Agora para vocês, Deus é que C'est é. quelqu'un qui a des ailes. É alguém que tem asas. Oh. Imaginez. Imaginário. Branham dit, quand vous priez, Branham diz que quando vocês vous ouvrez oram, votre pensée. vocês abrem o vosso Aussi longtemps que vous pensamento. ne savez pas à quoi vous adressez E les quando vocês prières, não les pensam, démons não entrent. sabem a quem Yango vocês muri interessam batendele nessas bazala orações, bademo. os demônios entram. Por isso é que muitas pessoas têm demônios. Senhor Jesus Cristo, ajuda-me, Deus. E agora ele está a pensar no Deus imaginário que não lhe conhece e logo os demônios entram. Qui croit que les démons sont entrés en Jésus? Quem crê que os demônios entraram em Jesus? Qui croit? Quem crê? Alors toi tu es qui? Então quem és tu? Oh. Vous croyez que quand Jésus parlait avec les serpents, mais vous Vocês creem que Oh quando non, Jesus falava com a avec serpente, les serpents, serpent est venu serpente là. veio, Tu es fils de Dieu. se és filho de Deus, C'est témoin de Jéhovah. Il dit, c'est ah, testemunho si de tu es Jeová, fils de se Dieu, és filho de Deus, tombe sur cette montagne. Et les gens montraient un serpent en train de parler. e as Est-ce qu'un pessoas serpent mostraram a parle, frère? serpente falando. Hein? Será que serpente fala? Les serpents là,
Aquela c'est le serpente diable. é o diabo Il est entré dans la pensée de Jésus. que entrou no pensamento de Jesus. Jesus sentou embora talvez debaixo Les da gens qui árvore. passaient ne voyaient rien. As pessoas que passavam não viam nada, só viram Jesus. Jesus é como, tudo bem. Afinal, o demônio entrou. Estão a conversar. Dia a palavra diz o quê? Você quer dizer que és quem? Jesus também começou a falar. Jesus disse. Está escrito, ele também está escrito. Como Jesus sabia o que ele era, et il savait Satan. e ele Pourquoi nous conhecia n'avons pas la Satanás. victoire? Por que nós não Nous temos a ne vitória? connaissons pas notre ennemi. Não Frère, conhecemos dit, nosso pour inimigo. vaincre, tu dois connaître Abraão ton diz que para ennemi. vencer, Et le deves conhecer premier teu ennemi, inimigo. c'est E o toi-même. primeiro inimigo é tu próprio. Le premier ennemi de la personne, c'est O lui-même. primeiro inimigo da pessoa é Tu ele ne te próprio. connais pas. Tu não te conheces. Si tu sais Se tu sabes que tu aimes critiquer, que amas criticar, mais tu viens, mas tu vem, rencontres les gens en train de critiquer. encontra pessoas a criticar. Oh, Vai embora. yo soko fanya no Quando goloba. você se sentar ali, vais falar. C'est pour te protéger. É para te proteger. Vous savez que les critiques, c'est une onction. Sabem que críticas é uma unção? Frère, Irmão, télévision est comme ça. Tu a vas televisão connaître até toutes les mentira. informations. Vais Même conhecer todas as informações, mesmo o que está Toi, acontecendo tu numa boa. connais. Ah, Você mais sabe. qui t'a dit ça, frère? Mas quem te disse isso, irmão? Et Jésus, E Jesus, il a causé. ele Le conversou. diable voulait le convaincre. O diabo quis lhe convencer. Il était prêt pour être convaincu. Ele estava perto Mais de ser comme il savait ce convencido. qu'il était, Mas ele, como sabia que ele il a era, dit, ele tu disse: ne tenteras pas le Seigneur. não tentarás o Senhor teu La Deus. Bible dit, le A diable Bíblia a fui. diz: o diabo fugiu. Pourquoi il a fui? Por que ele fugiu? Parce que Jésus lui a montré qu'il était Dieu. Porque Jesus lhe mostrou que ele era Deus. Si vous voulez que quelqu'un fuit votre débat, Se você quer que alguém foge do vosso debate, dis-lui seulement Branham Anzam. diga-lhe só Oh, que mon Branham é Deus. démon. Demônio. Akimi. Ele foge, acabou. Il est écrit à Rosara Wada. Se falares, está escrito, ele vai estar sempre ali. Soko Betika, Branham appelle ça 6 Branham chama isso 6.600 volts. Les vautours na biloko na basuka. Ele disse abutres e aquelas coisas Électrique. todas só Il mange param les aí nos lapins fios pourris. elétricos, comem coelhos Mais l'aigle podres. va plus loin. A águia vai mais além. 21 janvier 61. 21 de janeiro de Il y a beaucoup de 61, fois de há marée. muitas brochuras 21 janvier constituídas. 61. 21 de janeiro de Je prends seulement 61. paragraphe 62. Vou pegar Un só o peu de parágrafo 61 62, jusqu'à pouquinho de 60. 61, Rapidement. rapidamente. Rapidement 67. Rapidamente, Est-ce que vous êtes 67. contents? Será que estão contentes? Vous êtes contents? Será que estão contentes? Écoutez. Très contents. Muito contentes. Écoutez. Olha Frère, só, j'ai irmão. dit le paragraphe 61 un peu. Eu Et disse il descend parágrafo 60 61 jusqu'à 64. Até Rapidement. 64, rapidamente. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler avec les gens du baptême. Porque Ça hoje va? vou falar com as pessoas do Et je vais batismo. citer Tá les noms, bem? ils vont rester. On va Eu vou citar avoir os nomes, vão une ficar. petite causerie de 10 minutes. Vamos ter uma pequena Après, conversa de 10 on minutos va depois. attendre les administrateurs Vamos nous esperar os donner administradores. les jours. C'est pour cela Para nos darem dia. je Por ne vais isso, pas beaucoup traîner. não vou demorar Mais muito. écoutez, ça ne sait. Mas ouçam 67. J'ai dit 61 un peu Eu là-bas. disse 61, Et je pouquinho vais ali. descendre. Depois Écoutez. vou descer. Ouçam? Combien savent que c'est la vérité? Quantos sabem que é a verdade? C'est la vérité de la Bible. É a verdade da Bíblia. Que c'est ainsi qu'il s'est révélé. É assim que se revelou. Si c'est ainsi qu'il a révélé, Se é assim que ele que se Écoutez. revelou, ouçam, aux Juifs aos judeus et aux e Samaritains, aos il doit samaritanos, révéler cela aux gentils. ele deve revelar isso aos gentios. De la même manière qu'il s'est révélé aux Da Juifs. mesma maneira Os que se samaritanos, revelou aos judeus, c'est da mesma aos maneira que doit se samaritanos, é a reveler mesma maneira que aux deve se nações. revelar às Vous, nações. vous êtes des Juifs, Vocês são os des judeus, Samaritains, samaritanos, vous êtes des nations. são Alors, nações. comment il doit se révéler à Então, vous? como é que ele deve se revelar Cherchez em comment il vocês? s'est révélé aux Juifs. Procure como é que ele se revelou C'est nos facile. judeus. Écoutez. Ouçam. Eh bien, E bem, il dit, il doit révéler aux gentils. deve se Sinon, revelar aos gentios, senão il leur a mal révélé cela. ele lhes revelou mal isso. Comprenez-vous ce que je veux dire? Compreende o que eu quero dizer? Écoute. Ouçam. Maintenant, Agora, tous ceux qui croient cela, todos aqueles que creem isso, levez la main. levantem a mão. Levez. Levantem. Oh. Levez la main pour vous lire. Levantar a mão também não querem. Levez la main. Levantem a mão. Levez l'axis symbole. Levantar, quer dizer, mostra. Levanta. Levez la main. Levante a mão Et dites, e digam: je crois eu creio qu'il me l'a promis. que ele me Dis prometeu. ça. Diga isso. Je crois Eu creio qu'il me l'a promis. que ele me prometeu isso. Branham dit, Branham diz: merci. obrigado. Alléluia. Amém. Frère, Bom,
L'action là que vous avez fait, c'est l'action de la foi. A ação que ela Je fazer a ação da fé. Eu qu'il me creio l'a promis. que ele me prometeu Branham isso. dit ça. Branham disse, diga isso. Maintenant, il t'a promis quoi? Mas ele te prometeu Branham o dit, quê? de la Branham même manière disse, que Dieu s'est révélé aux Juifs, aux da pharisiens, mesma maneira que c'est Deus de la revelou même aos manière qu'il judeus est e révélé aux fariseus, Juifs. é da Maintenant, mesma il maneira te que ele dit, revelou aos senhores. Agora ele lève te la diz, main levante a et mão dis que e diga que tu m'as promis ça. me prometeste isso. Branham dit merci. Branham diz obrigado. Maintenant, devant les pharisiens, il était un lion. Agora, diante dos fariseus, ele era leão. Devant les samaritains, c'était un chien. Diante dos samaritanos, era cão. C'était quoi? Era o quê? Un homme. Era homem. Mais c'est de la même manière. É da mesma maneira. Branham n'a pas dit nana dimiango. Branham disse, quem Assez crê bolo isso, lobo. que levante a Alors, mão. le colo dimiango. Então, como você crê, Branham a dit merci. Branham diz obrigado. Oh my. Il a fait. Vous voyez? Ele deve Rappelez-vous fazer. ce que l'ange a dit. Lembre-se o que o anjo Si tu disse. peux amener les gens à te croire. Se podes levar as pessoas a crerem em Branham ti. dit, Branham voyez-vous? disse, venha. L'ange a dit quoi? O anjo disse o quê? Alors, si tu peux. Ele disse, se amener. podes. Parce que c'était difficile. Porque era difícil. C'est pour cela un ministre, Por isso é que um un ministro, frère, um irmão, une sœur uma qui irmã, amène les gens que leva à as croire pessoas Branham, a crer Branham, il est béni. é abençoado. Je vous dis la vérité. Eu vos digo a verdade. Ce n'est pas facile Não é fácil d'amener un homme de à levar croire un homem autre homme. a crer outro homem. Branham dit les pharisiens sont morts à cause de ça. Branham diz que os fariseus morreram por causa disso. Écoutez, Ouça, tu peux amener, si tu peux, ce qu'on coca. se podes gens à te levar, croire. levar as Branham pessoas dit, a crerem em ti. voyez-vous? Branham diz, Vous vem. dites. Vocês dizem. Yoga, vous dites. Ouçam, vocês dizem. Maintenant, Agora, quand il a dit vous dites, quando il ele n'a disse, pas vocês terminé dizem, la pensée. ele não terminou o Suivez-moi pensamento. maintenant. Sigam agora. Maintenant, Agora, détournez vos regards de moi. virem vossos olhar a mim. Détournez. Virem os vossos olhar a mim. Je n'ai pas encore terminé. J'en ai sa phrase. Deixa-me terminar a Je frase. suis en train de lire. Estou a ler. Bato balobaka Branham ou non. Aqueles que dizem Branham ou nada que Bande des recebam. incrédules. Bando de incrédulos. Maintenant, Agora, détournez vos regards de moi en tant qu'un homme. virem vossos olhares de mim sendo homem. Si tu les regardais comme un homme, Se você lhe olhava como homem, Baruka. vire. Já não lhe olhe mais como homem. Agora, como é que vamos te olhar? Você é homem. Oh, les incrédules de ce temps d'histoire. Ora, incrédulos deste Pourquoi tempo vous de ne comprenez entardecer? pas? Por que vocês Là, não comprendre compreendem? Eu devem les compreender. Écritures. Incrédulos. Un frère qui s'assoit dans sa maison dimanche. O irmão que Il ne senta va na pas sua écouter casa les messages de domingo, Branham. que não vai ouvir mensagem de Branham Et il va aller au ciel. e quer ir no céu. Lá no céu vamos cantar. Aquela mãe cega. Lá no céu vamos cantar santos. Vão cantar o quê? Vão cantar o quê? Quais músicas vocês vão cantar? C'est quoi ça? O que é isso? C'est quoi ça? Donc les gens chantent As des choses pessoas et eux-mêmes cantam ne comprennent pas. que elas próprias não compreendem. Agora você que não vem. Vous dites. Vocês dizem. Maintenant, écoutez. Agora ouvem. Détournez vos regards de moi. Virem vossos olhares de mim, sendo homem. Et dites. E diga. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Je suis dans le besoin. Estou numa necessidade. Maintenant. Agora. William Branham est ici. William Branham está aqui. Maintenant. Agora. Regardez ici. Olhem aqui. Ne le regardez pas. Mas não lhe olhem comme un homme. Como homem. Agora. Tournez le regard. Virem vosso olhar. Vire até todo o teu pensamento. Diga que. Branham. Ozakolo Yesu. És Senhor Jesus. Dis ça comme ça. Diga isso assim. J'ai besoin de 1000 kwanza. Preciso de 1000 kwanza. E vais ter isso. Vais ver isso. Parce que tu dois détourner comme un homme. Si tu le regardes comme un homme, il n'a rien pour te donner. Ele não tem nada Mais para tant te que dar. Dieu, Mas sendo il peut Deus, créer. Ele pode criar. Même te donner un nouveau cœur. Mesmo do teu coração.
Même un pied, un nouveau pied. Mesmo il est capable de le faire. Capaz. Même le cœur. Mesmo même o coração. Mesmo os pulmões. L'estomac. Tout. Mesmo o estômago. Il est le créateur. Ele é o criador. Parce que écoutez. Ouçam. Le diable ne guérit pas. O diabo não cura. Parce que la guérison, c'est la création. Et le diable ne crée pas. O diabo não Comment cria. il va guérir? Como é que ele vai même curar? Tu bois les médicaments. Mesmo que tomar remédio. Pegares, si tu es guéri, c'est Dieu qui t'a guéri. Curado, é Deus que te curou. C'est tout. É tudo. La guérison, c'est la création. A cura é a criação. Se teu estômago está mal, Deus não costura. Quando você diz meu problema de estômago acabou, Ele pôs um novo estômago. Sara, um novo coração, nova matriz, tudo de novo. E ela teve Isaac. Tu ne peux pas recevoir tu ça. Não podes receber tous les jours, todos os dias, de pleurer, chorando. Seigneur, je suis malade. Senhor, estou doente. Tournez le regard. Vire e olhar. Commencez à regarder. Comece a olhar. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, je crois que tu es Jésus. Eu creio que et Jesus. Je suis malade. Estou doente. Guéris-moi. Cura-me. Je ne te regarde pas comme un homme. Eu não te olho como um pas homem. comme William Branham. Não como Comme William le Branham. Seigneur Jésus-Christ. Mas como Senhor Jesus Donne-moi Cristo. ce que j'ai besoin. Dá-me o que eu preciso. Je suis croyant de Eu sou Branham. crente de Branham. Ce soir, esta tarde, cette écriture va esta s'accomplir. escritura deve se Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu as tourné les regards. Et tu as compris que William Marion Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Alléluia. Amen. Et si vous ne pouvez pas comprendre, e se vocês não podem compreender, qui va comprendre à votre place? Vous avez été appelé foste chamado comme un peuple élu, como povo, le sacrificateur du Dieu très haut. O sacerdote de Deus. Si vous ne le faites Altíssimo. pas, Se não fizer, qui va faire ça? Quem vai fazer isso? Dieu. Deus. En te choisissant, te escolhendo, il n'a pas commis une erreur. Ele não cometeu erro. C'est toi qui penses mal. É tu que pensa Dieu mal. t'a aimé. Deus te amou. C'est pour cela qu'il t'a amené ici. Por isso é que Ele te trouxe aqui. Profitez du temps. Aproveite o tempo. Croyez William Branham. William Branham. Vous serez délivrés. Serás libertado dans vos corps, dans vos âmes. Na alma. Que le Seigneur vous bénisse, pouvez vous asseoir. Que o Senhor abençoe, podem Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Podemos aplaudir. Alléluia. Détournez-vous de moi comme un homme. Virem olhar de mim como um homem. Diga, Senhor Jesus, je suis dans les besoins. Estou na necessidade. Branham diz, n'essayez pas de forcer la voix. Não tentem forçar a voz. Amém. Fale devagar, baixo. Porque o Espírito é doce. Senhor Jesus, Criador, és Deus de bala ou quê? Ça va? Está bem? Ça va? Está bem? La présence de William Branham. A presença de William Branham n'a jamais manqué. Nunca faltou. Là où on parle de lui. Quando falam dele. Je vous dis la vérité, frère. Vos digo a verdade, irmãos. Ceux qui me captent aqui. Se captassem. Vous avez déjà un avantage. Ou peut rater. Aquele também que perdeu. Écoutez. Ouçam. Et n'essayez pas de forcer la voix. E não tentem forçar a voz. Vous n'arriverez nulle part à ce moment-là. Vocês não chegarão em nenhum sítio naquele momento. Choquer l'esprit. Porque ali vai chocar o espírito. Vous qui voyez ces photos. Vocês que veem estas fotos, esta foto. Qui voit la photo? Quem vê a foto? Vous qui voyez ces photos. Que veem essa foto. Et tout. E tudo. Pensez simplement. Pensem simplesmente. La journée d'aujourd'hui est une journée spéciale. O dia de hoje é dia especial. Vous, les gens qui ne sont pas venus. As pessoas que não vieram. Dieu les a chassés. Deus lhes expulsou. Expressement. De propósito. Vous allez comprendre plus tard. Vão compreender mais tarde. Écoutez. Il est ici même. Ele está aqui mesmo. Vous qui voyez ces photos. Vocês que veem essa foto. Pensez simplement. Pensem simplesmente. Pensez. Pense. Pense conforme vês esta foto. É o que é.
Por que saiu, foi revelada? Jeune fille, moça, pense. Tu n'es pas marié. Você não é casada. Un homme t'embrasse. O homem te beija. Un homme couche avec toi. O homem dorme contigo. Il laisse les ADN. Ele deixa ADN dans tes appareils génitaux. Nos teus aparelhos genitais. S'ils sont 10. Se são 10. Il y a 10 empreintes. Há 10 impressões. Enlever ça, tu connais? Tirar isso, você sabe? Tu connais comment enlever ça? Sabe como tirar isso? Vous qui ne dites pas la vérité au pasteur. Vocês que não dizem a verdade no pastor. Como é que vais tirar isso? Alors, tu vas te marier à Jean. Sim, vais te casar a João. Excusez-moi, je donne l'exemple. Desculpem, estou a dar exemplo, não é nosso Mais João. tu vas mettre au monde un enfant qui est comparable à Jean-Marie. Mas vais ter filho comparável a João Maria. Vous ne connaissez ni le mystère du sexe. Vocês não conhecem nem o mistério do sexo. Vous ne savez rien. Vocês não sabem nada. Mais un jour, mas dia, je parlais. Je vais voir si vous allez vous repentir. Vou ver se vão se arrepender. Vous qui avez vu ces photos. Vocês que viram essa foto. Ele diz. Et tout. Pensez simplement. Pensem simplesmente. C'était une mécanique de la photo. Este é olho mecânico da foto. A vu cela avant que beaucoup de gens n'aient vu cela. Viu isso antes que muitas pessoas vissem isso. Prendre la photo. Fotografar. Prendre la photo. Pegar a foto. Voilà. Si je mourais ce soir. Se eu morresse esta tarde. Si aujourd'hui. Se hoje. C'est mon dernier jour. É meu último dia. Sur la terre. Na terra. Mon témoignage. Meu testemunho. Demeure vrai. Permanece verdadeiro. Le témoignage de Branham est comment? Vrai. Testemunho de Branham é como verdadeiro. Ça c'est le témoignage vivant. Isso é testemunho vivo. De la présence de Dieu. É Deus. Sur la terre. Na terra. Dans l'âge de Laodicée. Na era de Laodicea. Après tu vas dire. Depois vai dizer que tu n'avais pas écouté. Que não ouviste. Mon témoignage vivant. Testemunho vivo. Le frère Akwala chantait mon témoignage. O irmão Akwala cantou meu testemunho divino. Vous allez chanter pour moi cette chanson-là, hein? Tu es un chef sur la terre. Ça va? Apprenez ça déjà. Eras chefe na terra. Branham dit. Branham disse. Les gens n'ont pas dit seulement que tu étais un chef sur la terre. Aquelas pessoas não disseram só que eras chefe na terra, não. Eles disseram. Sur la terre tu étais chef. Na terra ici eras aussi chef. Aqui tu es chef. Também no céu és chefe. Mais il y a combien de chefs au ciel? Agora há quantos chefes no céu? On a mis le pédestal, il ne veut pas monter. Ils meteram degrau, não queria subir. Disseram aquela humildade aqui não. Aquela humildade aqui ici não c'est la divinité qui parle. Aqui é a divindade que fala. A matina pedestal. Subiu no grau. L'appareil photo a prouvé cela. O aparelho fotógrafo provou 7 isso. ou 8 fois dans différentes nations. 7 ou 8 fois. 7 ou 8 vezes em diferentes nações. L'église dans le monde entier. A igreja no mundo inteiro. Le sait. Sabe. Dis-moi. Diga-me. Est-ce qu'il y a une église du message? Será que há uma igreja da mensagem qui n'a pas cette photo? Que não tem esta foto? Tem. Mas como é que consideraram? É o que Branham diz. Mettre la photo, c'est pas un problème. Pôr a foto não é problema. Même féticheur peut mettre Mesmo feiticeiro ça pode n'aura pas de meter. l'impact. Comment? Branham dit. La marque de la bête c'est quoi? A marca da besta é o quê? Il dit c'est l'apostasie. É a apostasia. La manière dont tu considères Christ. A maneira como c'est ça la marque de la bête. Cristo é esta marca da besta. Qui est ton Christ? Quem é teu Cristo? L'homme ouais. O homem Jésus a pleuré. Jesus chorou. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonou? Mas Branham diz que a unção lhe abandonou. Agora você lhe deu de volta a unção. Onde é que está a escritura? Tornou-se Deus que dia? Históricos vão procurar trabalhos no Ministério da Educação para terem dinheiro. Deixem púlpitos para os filhos de Branham. O mundo inteiro sabe. Ça va? Está bem? Luiz, ça va? Luísa está bem? Le monde entier le sait. O mundo inteiro sabe. Mesmo aquelas pessoas que vos mentem que não sabem, é mentira. Mesmo os denominacionais. Me enviaram um documento. Penso que é Fineu, alguém. Escreveram. João Gonçalves Toko. Simão Gonçalves Toko.
Simão Gonçalves Tocco. É o Cristo. Se ele quis. Mais valeu receber ele. Simão Tocco. Cristo. E eu muita mensagem, você dá mensagem. Diz que Branham não é Cristo. Mas irmão, não é possível. Oui. Sim. Écoutez-moi. Ouça-me. Ça y est. É isto. Mon heure est arrivée. Meu tempo chegou. Je vais couper. Já são 13 horas, vou cortar. Écoutez. Ouça. Oui. Sim. Ça y est. Está ali. Branham dit merci Seigneur. Branham diz obrigado Senhor. Amen. Amen. Merci qui? Obrigado quem, Senhor? Croyez-vous que Dieu va vous guérir de cette hernie, madame? Você crê que Deus vai te curar desta hernia, senhora? Ah, mais je suis en train de vous parler. Alléluia. Comment Branham savait que la femme avait l'hernie? Como é que Branham sabia que a mulher tinha hernia? Pendant que le diable avait mis la maladie. Enquanto que o diabo colocou a doença, irmão Branham viu. Là, je vais te chasser. Disse, espere, vou te expulsar. Un jour, Branham chassait un démon. Dia, irmão Branham expulsava um demônio. Le démon a refusé. O demônio recusou. Au nom de Jésus, em nome de Jesus, sai nada. Branham regarde les malades. Branham olha o doente. Ele bate com o peito, caiu e curado. Mesmo Wemba. Aquilo é o nível alto. Coup de poitrine guéri. Satan qui bateu com o peito, Satanás fugiu. Vous voulez connaître qui est Branham? Querem saber quem Branham? Alguém veio, disse Branham mágico. Branham olhou para ele. Perguntou quem são essas pessoas. Alguém está ali, é o medium. Disse ao Branham, olha Deus em cima. Eu estava a brincar com Branham. Branham lhe olha. Quem é? Logo tornou-se um coxo. Branham não disse nada. Lhe levaram. Aquele não vai ser curado. Mesmo que chamarem quimbandeiros, aqueles quimbandeiros vão morrer. Qui va le guérir? Quem vai lhe curar? Le diable ne guérit pas. O diabo não cura. Le diable ment. O diabo mente. Se você dizer estou com dor de cabeça, estás curado. Ele te deixa hemorroide. Tenham cuidado. Não quero falar muito. Vou ler mais algo para dar alegria. Está bem? 13 horas. Já são 13 pontos. Ele diz: croyez-vous que Dieu va vous guérir de cette hernie, madame? Crê que Deus vai te curar dessa hernia, senhora? Alors qui est malade ici? Então quem está doente aqui? Alors prends ça comme toi. Então pega isso como tu. Si tu crois, tu vas sortir guéri. Vai sair curado. Et ici il n'y a pas de doute. Mas aqui não há dúvida. Ça c'est l'église de Branham. Esta é a igreja de Branham. Croyez-vous que vous serez guéri de cet estomac? Você crê que vai ser curado deste problema de estômago, senhora? Il vous guérira. Que ele vai te curar. Bien, acceptez cela. Bem, aceita isso. Levez la main. Levante a mão. Que celui qui est malade lève la main. Aquele que está doente, levante a mão. Bien. Bem. Avez-vous une carte de prière? Tens uma carta de oração? Não. A mulher disse não. Baixem, já levantaram. Vous avez une carte de prière? Tem carta de oração? Não. A mulher disse não. Ouça. Vous n'en avez pas besoin. Você não precisa. Alléluia. Amen. Vous n'en avez pas? Você? Je n'ai jamais vu cette dame de ma vie. Nunca vi essa senhora da minha vida. Somos-nous étrangers l'un à l'autre. Somos estrangeiros um ao outro. Irmã bem amada. Je ne vous connais pas. Eu não te conheço. Si c'est vrai, levez la main. Se é verdade, levante a mão. Afin que l'auditoire voie. Afin que o auditório possa ver. Ouça, agora vamos dizer. Mais ce soir c'est différent. Mas esta tarde é diferente. Il nous connaît tous. Ele nos conhece todos. Parce qu'il est déjà en esprit. Porque ele já está no espírito. Alors, ele disse. Afin que l'auditoire voie. Para que o auditório veja. Était-ce là votre mal? Malade no ezagiwana? A tua doença estava ali? 107. 107. Si vous m'avez déjà écouté. Se vocês já me ouviram. Écoutez-moi maintenant. Ouçam-me agora. Soyez prudents. Estejam prudentes. Était-ce là votre mal? Estava ali vossa doença? Voilà. Vous étiez là en train de prier. Você estava ali orando. N'est-ce pas? Não é? Oh, como é que sabes? Ali quando Branham começa assim,
Billy Paul começa a andar atrás do púlpito. Je ne vous dirai rien si j'ai vu un malade l'entrée de parler mal de Billy Paul. Eu vi doente a falar mal do Billy Paul. Será que Billy Paul é de Kananga? Os de Kananga são teimosos. Você brinca com Billy Paul? On va voir. Vamos ver. Les gens sont des audacieux. As pessoas são audaciosos. Écoutez. Ouçam. Vous étiez là en train de prier, n'est-ce pas? Você estava ali orando, não é? Maintenant. Agora. Je suis entré en contact avec vous. Entrei em contato consigo. Mais au côté qui n'a contact, como é que você entrou em contato comigo? A côté te pas locaillé. Não entrou para lhe feitiçar. Entrou para ouvir a oração dela. Sigam-me bem. Suivez-moi. Sigam-me. S'il vous plaît. Por favor. Ele diz: je suis entré en contact avec vous. Entrei em contato consigo. Vous offriez des prières à Jésus. Você oferecia a oração a Jesus. Ela pedia a Jesus. E Branham entrou em contato. Jesus? Será que não é Jesus? Jesus, ela não conhecia. Eu ouvi. Ouçam. Vous offriez des prières à Jesus. Você oferecia orações a Jesus. Dizendo. Disse que você orava a Jesus, lhe falavas que seja eu, que me chame agora. Se você falava que seja eu que me chame. É vrai? Será que é verdade? Agitez votre main comme ça. Ele disse, levante assim tua mão, agite. Levez la main. Levante a mão, agite. Afin que les gens voient. Afin que as pessoas vejam. Yoka. Maintenant. Agora, comment ai-je su? Como é que eu soube l'objet de sa prière? O objeto da oração dela. Et les paroles que vous prononciez. E as palavras que você estava pronunciando. Ele disse: ne comprenez-vous pas? Não compreendes? C'est Christ. Que é Cristo. C'est qui? É quem? C'est Christ. É Cristo. Pendant que tu te mets à genoux, enquanto que você se começa a parler, começa a il falar, entre en contact avec ele toi. Entra em contato contigo, il prend tes prières. Ele pega a tua oração, il est le Saint-Esprit. Ele é o Espírito Santo. Quando ele vê que a oração é má, a Bíblia diz, le Saint-Esprit arrange ça. O Espírito Santo arranja isso para ti. Oh, Alléluia. Voilà notre différence na Denilesi. Eis a nossa diferença com Denilesi. Toi tu peux prier. Você pode orar. S'il y a des difficultés, se há dificuldade, Branham prend ta place. Branham pega o teu lugar, il toma o teu avec lugar. Ta prière. Ele sobe com tua oração. Et il t'exauce. E ele te responde. Je monte pour vous. Eu subo para vocês. J'intercède pour vous. Eu faço intercessão je suis para votre vocês. frère. Sou vosso irmão. En tant que votre frère, sendo vosso je suis irmão, votre intercesseur. Sou vosso intercessor. Voilà notre William Branham. És nosso William Branham. Là où vous ne pouvez pas arriver, vocês não conseguem chegar. Branham arrive là-bas. Branham chega lá. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Glória ao Senhor. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Será que pode aclamar para o Senhor? Je suis votre frère. Sou vosso irmão. Et en tant que votre frère, sendo vosso irmão, je suis votre intercesseur. Sou vosso intercessor. Je prie pour vous. Oro para vocês. J'ai mis mon doigt dans le sang pour Coloquei vous. meu dedo no je sangue para monte vocês. Pour vous. Subo para vocês. Voilà votre privilège. Esse é o vosso privilégio. Vous avez quelqu'un. Vocês têm alguém qui peut travailler à votre place. Si vous le croyez. Se vocês creem, se você obedecerem, se vocês viverem a palavra, ele é avec toi. Ele está contigo. Adorons le Seigneur. Adoremos o Senhor. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles auteurs. Chaque jour je gagne.